Boca e garganta seca são dos sintomas que aparecem nesta época do ano. Será que existe um segredo para diminuir esse mal-estar? Será que a gente começa pela mesa? Vou conversar agora com a repórter Fabíola de Paula, lá no Centro-Oeste, em Divinópolis. Ô, Fabíola, eu soube que melancia, laranja, melão são frutas assim que ajudam a hidratar, é verdade? Oi, Mônica, bom dia. É verdade, sim. Esses alimentos, assim como a laranja, a manga e o abacaxi, são grandes aliados da água para manter o nosso organismo bastante hidratado. Mas quem vai dar mais dicas pra gente é a nutricionista Karina Cândida. Karina, bom que são alimentos que geralmente a gente tem em casa, né? Sim, são de fácil acesso, são fáceis, né, de estar encontrando. E assim, nós devemos manter a hidratação do nosso organismo na maior parte do tempo. Mas nessa época de ar seco, devemos reforçar, né, essa importância. Então, através dos alimentos que têm maior porcentagem de líquidos, né, como a melancia, o melão, nós podemos estar utilizando na forma de saladas, na forma de sucos, né, para estar oferecendo. E verduras também, né, Karina? Verduras também. A vitamina C, Fabíola, ela é muito importante nessa época para estar melhorando o nosso sistema imunológico, né? A essas infecções, a essas irritações que nós estamos propensos nesse período. Então, além das frutas, do kiwi, da laranja, da manga, né? Que são ricos em vitamina C, a gente deve lembrar também das folhosas, né? Como a couve. A gente pode temperar saladas com salsinha, cebolinha, né? Que também são muito ricos em vitamina C. A vitamina C, Fabíola, ela é hidrossolúvel. Então, assim, ela é eliminada todos os dias do nosso organismo. Então, é importante que nós fornecemos todos os dias uma boa quantidade de vitamina C. E são alimentos também que ajudam na mucosa, até porque elas ficam irritadas, né? Sim. Então, os alimentos ricos em vitamina A, elas tratam essas mucosas, tratam a integridade dessas mucosas. Então, a gente tem no mamão, no melão, até mesmo na manga, né, a vitamina A que vai restabelecer e vai tratar a integridade dessa mucosa para ficar mais resistente a essas irritações do ar seco. Karina, as crianças, os idosos são as pessoas assim, que mais sofrem nesse período de tempo seco. Como observar se eles estão hidratados? Bom, as mamães, elas podem observar, né, na urina, no xixi da criança, se está clarinho, se está mais condensado, assim, para ver se a criança realmente está bem hidratada. E ter aquela atenção especial, né, no caso de uma salada, de estar decorando, de estar oferecendo, né, de uma maneira mais atrativa, né, para a criança ter uma maior aceitabilidade. Querer comer, né? Porque a gente come primeiro com os olhos, né? Com certeza. Karina, e uma dica também para os adultos, beber bebida alcoólica nesse período. Pois vamos diminuir, né, as bebidas alcoólicas que causam uma desidratação e, em contrapartida, aumentar os líquidos, né? A gente recomenda, né, 2 litros de água por dia. Então, vamos reforçar aí, aumentando ainda mais essa hidratação nesse período. Como eu disse no início, então, são grandes aliados, né? A água também tem que aumentar, além dessas comidas, comer essas comidas. Sim, a hidratação, a água de coco também é ótima nesse período. Ela é um isotônico, né? Porque nos fornece sais minerais, vitaminas também. Fracionar também, dividir, comer mais vezes, tá bom? Sim. Aí de 5 a 6 refeições diárias também, manter uma alimentação mais leve, né? Dar preferência aos assados, ao invés de frituras, né? Dar preferência aos cozidos. Beleza, muito obrigada pelas dicas então, hein, viu, Karina? Agora é comer certo então, né, Mônica? Sem dúvida, e com tantas opções, né? Melancia, a uva, o próprio kiwi, a laranja. Delícia, né, Analice? Agora, nos últimos dias, está muito difícil para respirar. A pele está seca, o sono fica mais agitado. Tudo isso é consequência da baixa umidade, né, que deixa aí os nossos dias mais pesados. Agora, eu vou conversar com uma pneumologista, a Analice Londeiro, que está aqui com a gente, viu todas essas dicas também da Karina, né, importantíssimas, né, Analice? Quer dizer, a hidratação é um passo para a gente já tirar esse mal-estar. Agora, por que a gente tem a sensação, né, que engolimos areia, a garganta arranha, o nariz seca? O que acontece? Na verdade, Mônica, como o ar está muito seco, está muito carente de água, né?
A nossa mucosa nasal e de garganta foi feita para nós conseguirmos umidificar o ar quando ele passa nessa nossa via aérea alta para chegar aos pulmões hidratado. Esse ar tem que chegar mais úmido para não lesar os pulmões. Então, a nossa mucosa vai trocando isso, vai entrando o ar seco e ela vai perdendo ar para o ar, vai perdendo água para o ar que entra. E nós vamos ficando com muito pouca água na mucosa. Por isso a hidratação é importante, que a Karina falou. Quer dizer, seguindo todos esses passos, vai melhorar realmente esse mal-estar. E beber toda hora um pouquinho. Não adianta só a gente tomar um copo de água a cada 2 horas. Isso é importante. Mas o mais importante ainda é toda hora se tomar um golinho. Porque tu vai hidratando a mucosa aos poucos e mantendo hidratada. Eu tenho aqui a pergunta do Rafael, ele tem 24 anos e nos contou por e-mail que sofre muito de sinusite alérgica, né? E quando chega o mês de agosto, ele fica um pouco mais debilitado. Ele disse que hoje, por exemplo, está com uma crise muito forte de sinusite e rinite. Ele disse que se cansa muito rápido, coriza e a garganta está irritada. Bom, o que ele faz nesse tempo seco? Ele toma água e usa o soro fisiológico para hidratar o nariz e os olhos. Ele quer saber se isso está correto e se toda essa crise, todo esse mal-estar podem afetar de uma forma mais grave a saúde dele. Com certeza. Então, o Rafael está já fazendo correto o que ele tem condições de fazer em casa. Eu acho que faltaria uma coisa, é colocar um umidificador ou bacias, baldes de água na casa dele, porque o ar onde ele estiver vai ficar mais úmido. Uma coisa importante alertar é que se realmente ele está já com cansaço, então a gente vê que ele está bem sintomático. De repente, uma consulta ao médico, às vezes as pessoas não gostam muito de consultar. Aliás, ele disse no e-mail que não é muito de frequentar médico, viu, Analice? Rafael, mas assim, tem outras coisas que se pode fazer, como tratar realmente a mucosa que está inflamada, e isso facilita com que a pessoa fique com a via aérea mais aberta. E se ele realmente tem sinusite também é uma infecção que tem cura. Então, realmente tem que usar o tratamento correto, que ele terá benefício com isso. Mas o que ele está fazendo está correto. Mas é bom procurar para poder diminuir essa porque sensação, provavelmente, né? Ele esteja realmente muito inflamado a narina, esteja com alguma coisa orgânica que a gente pode melhorar com medicação. Além da hidratação que ele está fazendo correto. Nessa época do ano, quem tem alergia sofre muito mais do que quem não tem? Muito mais. Porque a alergia é uma defesa do corpo. A alergia é uma doença de mucosa, pelo menos a da via aérea, de nariz, garganta, pulmões. Esse ar seco e frio, ele acaba, na verdade, fazendo com que a mucosa toda da via aérea fique inflamada. E essa inflamação é que entope a via aérea, que faz com que a gente tenha como se fosse uma sensação de que arranha a garganta, porque a garganta fica mais inchada. E esse tempo é propício para isso, pelo frio e pela baixa umidade, fazendo com que a pessoa se sinta muito ruim. Nossa, é um mal-estar. Eu, por exemplo, hoje amanheci com a minha garganta assim, que parece ter um caminhão de areia aqui dentro, mas enfim. Bom, para quem faz atividade física, Analice, né, no tempo seco, não vai abrir mão de fazer ali a sua caminhada, a sua corrida, né? Para quem faz atividade física também na academia. Quais são as suas dicas para poder passar por esse período até a chuva chegar? É a hidratação. Aí, enquanto ele estiver realizando um exercício físico, ele vai transpirar mais, então ele vai perder mais água e, consequentemente, vai ficar com a mucosa mais seca. Então, ele tem que ter a garrafinha dele e toda hora bebendo líquido, seja na caminhada ou na academia mesmo. E uma dica para as academias, né? De repente, elas colocam umidificadores nesse ambiente. Pode melhorar. Porque melhora, com certeza, a respiração das pessoas que estão lá fazendo academia. Tem algumas academias que a gente vê que tem um umidificador até no circulador de ar. Vai jogando água e vai umidificando o ambiente. Né? Isso é muito bom. Agora, tem um horário também, né? Porque eu fiz muita pesquisa essa semana e que muitos dizem o seguinte, olha, evita aquele horário de 10 da manhã até as 4 da tarde. É essa a dica? Sim, porque é mais quente, né? E está mais seco, o sol está mais quente, então seca mais. À tardinha ou de manhã mais cedo, a gente sente menos desconforto respiratório. Agora, para os idosos, né, a gente precisa ter uma atenção, até a Karina, né, falou em relação às crianças, né, e tal. Agora, em relação aos idosos,
idosos, quais são os tipos de cuidado que a gente tem que ter ali com o vozinho que está em casa, né? Ou a própria pessoa que de repente está nos assistindo. O que a gente pode ter de cuidado, Ana? Os idosos também sofrem muito porque eles acabam, porque ele já tem outras doenças, né? Geralmente o idoso ele já tem algumas, toma remédio de pressão que não é incomum que seque, a medicação mesmo já seca a mucosa, junto com isso o ar que está seco e que está mais frio. Então, eu indicaria sempre para todo idoso usar o umidificador ou esse cuidado de bacias com água, que é importante. O idoso também tem menos sede, Mônica. Isso aí já é natural. A pessoa, à medida que vai envelhecendo, ela tem menos sede. Então, é oferecer opções. Não tem vontade de beber água, não insista com água. Dá um suco de frutas, faz com que ele beba alguma coisa. E fazer alimentações mais leves também. Eu acho que nessa época, a alimentação muito pesada, muito gordurosa, ela acaba também fazendo com que o organismo precise de mais água para diluir isso. E aí tu desidrata mais. Então, muita verdura, muita fruta e muito suco. É o indicado, né? Agora, para desobstruir essa secura que fica, porque a gente busca o ar e parece que ele não vem de jeito nenhum, né? E tem gente que usa de algumas artimanhas, alguns medicamentos, né? Algumas opções ali para dar uma desobstruída. Qual é a sua indicação, Ana? Não de jeito nenhum? A medicação aquela, eu não vou dizer nome, mas as medicações que são para desobstrução mesmo, que tem os vasos constritores, na verdade elas não são boas, porque elas acabam viciando. Esse nariz vai realmente abrir, vai desobstruir, mas ele vai viciar nessa medicação e depois aquela pessoa vai ver que ela não vai conseguir sair disso. Então, a minha dica seria usar muito soro fisiológico, aquilo que o Rafael está fazendo. E o soro fisiológico, ele tem determinadas concentrações. Se tu quiser uma boa desobstrução, tu pode usar um soro fisiológico a 30%. Existe o comum, que é o 0,9%, que é o mais, que é o que se usa. Normalmente as pessoas usam mais, mas o a 30%, e tem como adquirir ele, porque ele tem mais sal, ele acaba retirando mais, faz com que essa desobstrução ocorra mais perfeitamente. Entendi. E muito soro, muito soro fisiológico toda hora, bater, colocar. Existe um soro fisiológico no mercado também, que ele é um gel, que também é interessante, porque ele adere na mucosa nasal, e vai então ele né? fica mais, e a poeira também a gente tem que falar que está muito grande, e a poeira acaba aderindo na mucosa e isso aumenta ainda a alergia e a obstrução. Estão aí as dicas da Analice Londeiro, pneumologista, que esteve aqui com a gente hoje. Vamos começar já, né, Ana? Obrigada, viu, pela essa participação Mônica, aqui. Bom dia e muito obrigada pela